Ora, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão de conversas no SEI e UEL, hoje com o tema Monarquias e Repúblicas na Europa Contemporânea. Eu sou o Luís Nuno Rodrigues, sou investigador do Centro de Estudos Internacionais, do ISCTE, vou moderar esta mesa. As conversas no SEI e UEL são uma iniciativa de um grupo de jovens investigadores do Centro de Estudos Internacionais. Esta é já a sexta, ótimo, excelente, eu estive fora este semestre, a sexta conversa no SEI e UEL, e eu queria agradecer, portanto, aos organizadores desta iniciativa, que aqui estão, a Ana Lúcia Sá, a Magda Lua, a Ana Mónica Fonseca, faltam o João Dias e o Pedro Pombo. Queria agradecer o facto de, nesta iniciativa que é deles, terem acolhido esta ideia que eu tive e, portanto, chegámos mais ou menos à conclusão que o formato das conversas seria o mais adequado para ter esta conversa hoje aqui, porque pretendíamos que fosse uma conversa informal. E é uma conversa que surge justamente a propósito daquilo que se está a passar em Espanha, com a abdicação do rei Juan Carlos e com a entronização de Filipe VI, que penso que ocorrerá amanhã. A entronização será amanhã? 19. Dia 19. E para este efeito, para, no fundo, aqui dinamizar a conversa de hoje, convidamos o historiador Federico Martínez Roda, da Universidade Cardenal Herrera de Valência, a quem muito agradeço, muitas graças por ter aceitado o nosso convite. Convidamos também o professor de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, Filipe Vasconcelos Romão, e aqui do ISCTE, do Centro de Investigação e Estudos Sociais, Emanuel Tsatsounis, politólogo de nacionalidade grega, que está connosco já há 2-3 anos, talvez? 2 anos. E convidámos, no fundo, estes nossos colegas para nos ajudarem a contextualizar os eventos em Espanha, não só a partir da experiência histórica da monarquia espanhola, mas também do peso e papel dos nacionalismos em Espanha e mediante uma perspectiva comparada com outras experiências europeias. O nosso evento vai ser poliglota, portanto, vamos ter uma apresentação em espanhol, uma apresentação em português e uma apresentação em inglês. E depois vamos seguir aqui o formato habitual, que são curtas intervenções iniciais de 15 minutos, não mais que isso, para depois darmos lugar à assistência, às vossas perguntas, comentários, perguntas que queiram colocar aos convidados, comentários e intervenções que queiram fazer, tudo isto num ambiente e num espírito informal de conversa, que é o que caracteriza estas iniciativas. E, portanto, eu, sem mais demora, passaria de imediato a palavra ao professor Federico Martínez Roda, que nos vai falar sobre a importância da instituição monárquica em Espanha, sobretudo em determinados momentos-chave da história espanhola, nomeadamente o momento da transição da ditadura para a democracia. Federico, uma vez mais, muchas gracias por ter aceito. A palavra é sua. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Luis Nuno Rodríguez la invitación, porque la verdad es que tener la oportunidad de hablar ante este auditorio de la monarquía española, pues se agradece mucho, porque he tenido la suerte, la fortuna de dirigir precisamente una tesis sobre la monarquía hace ya 3 años, y no pensé nunca que iba a tener tanta actualidad, sinceramente. Por lo tanto, ya sabemos que muchas veces nuestros trabajos pues son muy duros y no tienen, digámoslo así, la actualidad que a veces pues nos gustaría que tuviera. La monarquía española
actual hay que verla, desde mi punto de vista, desde la perspectiva politológica e histórica. Desde luego, desde el punto de vista politológico, el rey actual español, y es lo que hizo en la transición, fue un papel de catalizador. Eso es muy importante. El rey reina pero no gobierna, y esto hace que sea un catalizador. Pero que el rey reine pero no gobierna es una frase que tiene un contenido jurídico indeterminado. ¿Por qué? Pues porque si el famoso 23 de febrero de 1981 hubiese dicho yo reino pero no gobierno, arregles ustedes, naturalmente, probablemente hubiese terminado la monarquía. Por lo tanto, el llenar de contenido el reinar es algo imperceptible, pero que desde luego tiene importancia política. La ha tenido en las relaciones internacionales, y todo el mundo recuerda, supongo, cuando le dijo a Chávez ¿por qué no te callas? Eso es un acto de política internacional, y es reinar, porque evidentemente el que debía haber estar callado desde el punto de vista de las acciones de gobierno era el rey, porque el rey iba acompañando al presidente del gobierno español, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que el ser catalizador es algo importante, y en la transición se vio de una manera muy clara. ¿Por qué? Pues porque el rey inició el proceso, y además se ha dicho, el famoso periodista del diario Pueblo dijo que la transición en España había sido como una obra de teatro en el que el autor había sido el rey, el director había sido Torcuato Fernández Miranda y el actor Adolfo Suárez. A mí me parece que es totalmente acertado, porque efectivamente el director, el rey, es el que dijo dónde quería llegar, Fernández Miranda el que puso los medios, y el que puso la cara fue Adolfo Suárez. Por eso la buena relación del rey con Adolfo Suárez hasta que se aprueba la Constitución, y la mala relación hasta tal punto que prefería, como así ocurrió, que dimitiera después de que se aprobó la Constitución. ¿Cómo llega Juan Carlos a ser rey de España? Yo creo que hay que llevarlo un poquito lejos. Yo he dicho politológicamente lo que creo que significa, que es un catalizador, y ahora voy a hacer unas breves referencias históricas. A mí me parece que la clave de que Juan Carlos sea rey de España está en una reunión muy poco conocida el 8 de septiembre de 1943, cuando los principales tenientes generales españoles le piden a Franco dos cosas: que restaure la monarquía y que deje el poder. Eso es un hecho muy poco conocido, y en una carta. Y entonces Franco lo que hace es llamarlos uno a uno, porque claro, es que eran sus tenientes generales de la guerra. Eso es muy gordo, ¿no? Pero no le plantean un golpe de Estado ni nada, y además le tramitan la carta por el conducto reglamentario, a través del ministro del Ejército. Y a partir de ese momento Franco se da cuenta que si quiere mantener su grupo de poder cohesionado, es necesario que le dé una salida al tema de la monarquía. A mí me parece que a partir de este momento, y cuando digo que se equivoca, no es que esté de acuerdo yo con él o no, sino que comete errores que le llevan a quedarse fuera, don Juan, el padre del actual rey, se equivoca con el famoso manifiesto de Lausanne, cuando cree que los aliados le van a apoyar lo suficiente como para desplazar a Franco del poder. Don Juan entonces es una buena alternativa, pero como es sabido, y no lo vamos a hacer largo, los aliados, cuando empieza la Guerra Fría, después del golpe de Praga y sobre todo el bloqueo de Berlín, Franco se ha consolidado. Y entonces Franco puede, y de hecho plantea, un referéndum, el primer referéndum en el que define a su sistema político como reino, aunque él se queda en la baza de elegir a su sucesor. Y es cuando el famoso acuerdo de don Juan con Franco en el Azor, en que Franco le exige algo verdaderamente duro y que tendrá su importancia también en la transición: separarse de su hijo. Quiere educar él a Juan Carlos y por lo tanto le obliga a separarse de su padre. Don Juan precisamente viene a Estoril para estar cerca de España, él vivía en Lausanne,
y a partir de ese momento ya el régimen de Franco pues dura hasta que muere Franco. Y voy a hacer una referencia a diciembre del año 1973, cuando es asesinado Carrero. Y tampoco quiero plantear si la transición empieza en un momento u otro, porque eso es una convención. O sea, cuando es asesinado Carrero, muchos han dicho, porque Carrero, y también quiero dejarlo claro, es el gran valedor de Juan Carlos. O sea, el Carrero Blanco, frente a las ofensivas sobre todo de Falange y algunas otras, que querían establecer un régimen, digamos, de mayor mimetismo fascista. Carrero, sin embargo, y supongo que de acuerdo con Franco, porque Carrero ocupa el nicho de Varela cuando Varela muere, y sobre todo cuando se va del alto comisario, que era el general de confianza de Franco. Carrero era mejor que Varela, porque Varela le hablaba de tú a tú y Carrero era como una especie de subordinado. Y Carrero, igual que Varela y los tenientes generales, tenían claro que el desenlace de la monarquía, del régimen de Franco, tenía que ser una monarquía. Ya hemos dicho cómo se gestiona la crisis de los años 40 dentro del propio régimen y prácticamente sin salir nada en la prensa, pero ya tenemos a Juan Carlos en España preparándose para ser rey. Y muere Carrero, y a partir de ese momento empieza la transición. Empieza la transición con Arias Navarro, y cuando muere Franco, las relaciones entre el rey y Arias no son buenas, y por eso elige a Suárez en el sentido que he dicho anteriormente. Pero bueno, no se trata de contar la transición, sino de decir cuál es el papel en la transición y por qué he dicho que la favoreció siendo un catalizador. En primer lugar, y esto es imperceptible pero es muy importante, a la incertidumbre le dio certidumbre. Allí iba a ser el mismo jefe de Estado, por lo tanto parecía como, vamos, y ahí digamos a Lampedusa, que no es que todo cambie para que todo quede igual, pero sí que iba a cambiar todo y no iba a quedar igual salvo la jefatura del Estado. Y eso la verdad es que dio cierta tranquilidad, o sea, dio certidumbre en el proceso, y de ahí que fuera tan apoyado. En segundo lugar, era el jefe de las Fuerzas Armadas, y eso es fundamental. O sea, es fundamental, el rey reina pero no gobierna, pero es el jefe de las Fuerzas Armadas, y en todos los actos militares de importancia está ahí el rey. Entonces, si las Fuerzas Armadas eran el único elemento dentro del régimen que posibilitaba la involución, las Fuerzas Armadas, en los elementos involucionistas que tenía, quedaban neutralizadas totalmente por el propio rey. Por lo tanto, en ese sentido, el catalizador. En tercer lugar, la imagen internacional de España mejoraba muchísimo, hasta tal punto que no había habido ningún cambio político en España, institucional quiero decir, y el rey ya estaba en el Congreso de los Estados Unidos dando un discurso. Naturalmente, esto en el discurso, y se sabe ahora cuyo texto no conocía Arias Navarro y le sentó bastante mal, no tanto por el contenido, sino porque no conocía el contenido, Pero bueno, la cuestión es que lo interesante es que ya tenemos al rey. En cuarto lugar, las relaciones con los nacionalistas. Yo creo que más a Suárez, en este caso sí que es a Suárez, pero el rey es fundamental. O sea, la operación Tarradellas hace que la dirección de Cataluña, porque Suárez se asusta muchísimo cuando el 75% de las fuerzas políticas de Cataluña son de izquierda y no nacionalistas, entonces la UCD sacó más votos que los nacionalistas. Él lo que le asusta es una región tan importante con una mayoría de izquierdas tan aplastante. Entonces, para no darles la Generalitat de Cataluña, se saca de la chistera a Tarradellas. Pero es que encima sacarse la chistera a Tarradellas tiene una connotación excepcional para la monarquía, porque reconocía una cierta legitimidad republicana, con lo cual a los republicanos moderados se los acercaba. Eso, si no es el rey, tampoco se puede hacer. Tema conflictivo por excelencia, especialmente en el ejército y en cierto sector
de la sociedad española era el Partido Comunista. Pues el propio rey ya desde fechas muy tempranas sondea a Ceausescu. Bueno, el rey entonces era príncipe de España, sondea a Ceausescu, y además de casualidad se lo comentaba a Ignacia esta mañana, que es un hecho un poco conocido y que yo me enteré ayer, precisamente porque está un amigo mío que es Pablo González Pola, está haciendo un estudio exhaustivo sobre el general Díaz Alegría, y entonces en el archivo de Díaz Alegría ha salido que, esto parece novela rosa, pero da igual, en la boda del Shah con Faradiva ponen a Juan Carlos y a Sofía con Ceausescu en la misma tienda. Y entonces estaba el general Díaz Alegría, y él cuenta que el Juan Carlos ya al año 70, no tengo la fecha exacta, pero por esas fechas, ya le pregunta a Ceausescu, que se sabe que tenía muy buena relación con Santiago Carrillo, si aceptaría el Partido Comunista una monarquía parlamentaria democrática. Entonces ya el año 70, 5 años antes de la muerte de Franco, ya está el futuro rey, sondeando, como he dicho. Y finalmente, y esto es muy importante, suponía también para los reformistas del régimen la posibilidad de salida personal, y eso también sin el rey era muy difícil. Por lo tanto, a mí me parece que el rey fue un catalizador, es una pieza clave en la transición, y que no se explica sin esa transición. Y la verdad es que yo creo que este es un activo muy importante y que se ha reeditado yo creo también que ha sido un error esperar a hacer la prevista ley de la sucesión a que el rey abdicara, porque caramba, desde el año 78 que está en la Constitución se podría haber hecho la ley orgánica de la sustitución, que no hubiese tenido las connotaciones actualmente que ha tenido. Pero yo estoy leyendo en algunos periódicos y me he preocupado de leer alguno portugués y yo no me reconozco con lo que se está diciendo, como que él ha saltado por los aires del consenso constitucional. Pues a mí no me parece que haya saltado ningún consenso. Aquí los únicos que han cambiado de voto han sido los de Convergencia y Medio Unión, ¿sí? Porque a ver, y el Partido Comunista y esa Izquierda Unida, porque el Partido Nacionalista Vasco se abstuvo. Es que no nos vamos a olvidar de eso. Por lo tanto, siguen donde estaban. Se abstuvieron en la Constitución y se han abstenido en la abdicación. De los 350 diputados votaron que sí a la Constitución 325. 325 es el 90%, ¿no? 90% o 91%. 93%, exactamente. 93%, y ahora han apoyado la Constitución 229, el 85%. Caramba, pues muchos sistemas políticos quisieran un desgaste de 8 puntos. De 8 puntos. Por lo tanto, me llama la atención, porque verdaderamente yo creo que la clave, y ahora voy a decir para terminar una cuestión personal, no sé, pues para animar luego también, aunque yo prefiero el tema histórico porque me siento más seguro, pero yo creí que cuando yo me entero que el rey abdica, estábamos en una reunión, yo creo que se ha equivocado. ¿Por qué? Pues porque va a tener dos problemas graves que van a desgastar a la monarquía, y más vale que se gaste el antiguo que el nuevo. Uno va a ser el de Urdangarín y otro va a ser cuando se corte el tema de Cataluña, porque eso es una cuestión porque se va a cortar, vamos, todo el mundo sabe que eso se va a cortar, y va a desgastar, claro, en Cataluña desgastará al jefe de Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo pensé, pues mejor que se desgaste el rey antiguo. Pero conforme ha pasado el tiempo, ahí sí que es clave política, es que el Partido Socialista tiene muchos problemas internos. Y con esta abdicación, y con Rubalcaba de secretario general, el Partido Socialista iba a votar unánime, y eso sí que hubiese sido que salta al consenso. Eso sí que salta al consenso. De acuerdo, que iba a votar, como sí ha ocurrido, salvo don Elorza, que no se sabe muy bien
que se abstuvo. El PSOE ha votado unánimemente por la abdicación, de lo simbólico que tiene, y por lo tanto creo que quizás él naturalmente estaría más informado que el simple lector de periódicos, y que parece ser que efectivamente le dio un poco de miedo el que, si esta abdicación se produce con un PSOE revuelto, que hubiese sido un tema de discusión dentro del PSOE, ahora con un nuevo secretario general, y entonces dice, pues más vale abdicación en mano que ciento volando, en el sentido de que efectivamente el consenso constitucional básico se ha repetido. O sea, eso sí que creo que eso sí es la noticia, no es que ha saltado por los aires, se ha repetido. Y nada más, muchas gracias. No sé si muchas gracias, Frederico. Filipe também tem trabalho académico específico sobre a Espanha e sobre os nacionalismos espanhóis, mas iria, julgo eu, começar com uma abordagem mais genérica a esta questão de monarquias, repúblicas na Europa contemporânea. Obrigado. 15 minutos. Muito obrigado. Eu provavelmente nem vou utilizar tanto tempo. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Centro de Estudos Internacionais aqui do ISCTE, do professor Luís Rodrigues, que teve a amabilidade de me fazer este convite. E obviamente todo o meu percurso e ainda a minha maturidade académica é muito menor do que os intervenientes aqui hoje, portanto até não alerto para que a intervenção não terá obviamente a consistência da intervenção anterior, e desde já faço este alerta. E eu vou dividir esta intervenção essencialmente em dois pontos, além de um ponto prévio de assunção pessoal de um posicionamento político ou ideológico. Esses dois pontos mais materiais são uma contextualização em relação à situação europeia e, sobretudo, em relação a alguns aspectos que há no discurso político comum, no discurso da comunicação social, em relação a alguns preconceitos que há em torno à República, face a uma certa modernidade da monarquia na Europa nos dias de hoje, ou uma associação da monarquia a países mais desenvolvidos. Eu acho que há que desmistificar isto do ponto de vista institucional, do ponto de vista da ciência política e das relações internacionais, e depois um ponto em que entra aqui um bocadinho pela questão espanhola, uma breve abordagem então à questão dos nacionalismos, que ao contrário do que muitas vezes se possa pensar, na sua estrutura maioritária tem estado ao lado das chefias de Estado de Espanha desde a democratização. Portanto, os nacionalismos moderados, basco e catalão, o próprio nacionalismo basco nunca entra em ruptura declarada com a chefia de Estado de Espanha, com o rei de Espanha. E um bocadinho um contexto de alguns desafios do que serão para o futuro rei de Espanha, que se poderá colocar neste campo. Bem, em relação ao ponto prévio, eu assumo logo como um republicano por convicção e que procura na razão os fundamentos para a sua convicção, e sou daqueles republicanos que assume o legado da Primeira República, que assume o legado dos governos, de alguns governos da Primeira República. Portanto, sobre isso tenho sempre alguns debates e muitas vezes sei que perco a razão nessa parte, em algumas questões concretas, mas tenho fatores emotivos e familiares que me levam também a estar nesse lado. Portanto, este é logo o primeiro ponto, o ponto prévio. Em relação depois à questão da situação europeia, eu acho que em primeiro lugar é absolutamente inegável, mesmo de um ponto de vista pessoal republicano, que as monarquias constitucionais europeias são sistemas plenamente democráticos, sistemas na sua esmagadora ou praticamente na sua maioria aceitos pelas suas cidadanias, o que lhes dá um caráter democrático, escudados em constituições democráticas e que permitem, na generalidade, o correto funcionamento das instituições políticas onde estão inseridas, não havendo praticamente notícia da interferência dos monarcas europeus no regular funcionamento das instituições políticas e constitucionais europeias. Creio que há uma referência a um governador da Austrália que nos anos 70 dissolveu, penso eu, um parlamento australiano, sem ter a legitimidade, incumprindo a prática constitucional habitual. Creio que há normalmente esta questão foi posta creio que no referendo de 99 ou de 2000 sobre a monarquia e a república na Austrália, mas não há nota das monarquias institucionais interferirem no regular funcionamento das instituições. E eu creio que há inclusivamente o papel de monarcas que funcionam de uma forma muito positiva, como se viu entre 2010 e 2011,
provavelmente, se não fosse o papel político do rei Alberto na Bélgica, teria havido um problema muito maior. Não sabemos se um presidente poderia também ter atuado nas mesmas circunstâncias como fator positivo de agregação entre as duas comunidades belgas, mas o que sabemos é que foi essencial depois para manter os governos aqueles governos em funções entre 2010 e 2011, e depois para a posse do atual primeiro-ministro Hélio Di Rupo, foi essencial o papel de Alberto. Portanto, é inegável o caráter democrático das monarquias, é inegável o papel muitas vezes útil destas monarquias. No entanto, recentemente tem havido algum debate em torno, e muitas vezes isto vê-se, talvez seja eu consumir excessivamente redes sociais e um ou outro blog e alguns artigos de opinião que são publicados em jornais, em relação aos argumentos favoráveis da monarquia em relação à República. E eu queria aqui em 5 ou 6 pontos quebrar um bocadinho esta lógica, sempre de uma abordagem da perspectiva de dados e da ciência política e das relações internacionais. Em primeiro lugar, a questão da associação das monarquias europeias com o maior grau de desenvolvimento. E eu creio que aqui não estamos mais do que no campo da coincidência. Nós temos exemplos da maior potência económica ou social da Europa, que é a Alemanha, que é uma república, de países com um PIB per capita e com distribuição de rendimento equitativo, como a Áustria ou como a Suíça, que são repúblicas, da mesma forma que temos monarquias como a sueca, a norueguesa ou a dinamarquesa, que são exemplos de sucesso do ponto de vista da própria distribuição e dos seus estados sociais. Em segundo lugar, a questão da democraticidade, da maior democraticidade dos regimes monárquicos, e no contexto europeu temos que esta questão se pode, por exemplo, pôr em causa no Mónaco, por exemplo, em que o atual chefe de Estado do Mónaco não quis o primeiro filho no trono porque era filho de uma relação extraconjugal com outra senhora, e foi ele que decidiu, indicando pessoalmente quem seria o seu herdeiro. E temos também a questão da transparência de alguns regimes fiscais, como o próprio Mónaco, Luxemburgo ou Andorra, que são, e a fiscalidade e a transparência fiscal também deve ser inerente a um sistema democrático e social. Portanto, também há aqui a ausência de alguns elementos de plena democraticidade em monarquias. E depois, se alargarmos o conceito para lá da Europa, temos as monarquias do Golfo Pérsico, temos a própria Pérsia no tempo do Shah, que eram monarquias que não tinham um enquadramento democrático. Por outro lado, também a questão muitas vezes utilizada do monarca enquanto símbolo ou entre fator de unidade do Estado. E eu creio sempre que este argumento acaba por constituir uma menorização da cidadania. Portanto, há sempre algum paternalismo quando dizemos que é necessário que o monarca seja o garante da unidade de um Estado. O garante da unidade do Estado são os seus cidadãos, que enquanto querem que uma determinada Constituição esteja em vigor, se essa Constituição é monárquica, se essa Constituição prevê a unidade do Estado, os cidadãos são, a nação, na acessão francófona do termo, será a garantia da unidade e não uma pessoa em concreto. Em relação à estrutura de gastos, também normalmente se refere que a estrutura de gastos nos sistemas monárquicos, as chefias de Estado, têm uma estrutura de gastos menor do que nos Estados republicanos. O que nós não vemos é que muitas vezes os Estados republicanos têm situações em que o chefe de Estado tem mais poderes, tem mais funções do que nas monarquias. Logo, é normal que às funções correspondam mais gastos, mais despesa, logo uma maior dotação orçamental. Não podemos comparar o chefe de Estado francês, comparando países de uma dimensão populacional semelhante, que tem competências ao nível da política externa e de defesa e da própria chefia do Conselho de Ministros, com o rei de Espanha, que tem um conjunto de competências constitucionais e políticas muito mais reduzido. Finalmente, em relação ao grande argumento em favor da República do ponto de vista dos sistemas políticos, é a grande maleabilidade que a República tem. Nós hoje em dia não vemos numa democracia a possibilidade de um chefe de Estado, por exemplo, poder ter um papel equivalente a um chefe de Estado num regime semipresidencial, ou num regime presidencial, caso a cidadania opte por um regime presidencial. E isto é particularmente complexo, porque, por exemplo, o que nós vemos é que na generalidade das monarquias, hoje em dia nós assistimos a uma presidencialização do papel do primeiro-ministro e a algum esvaziamento do próprio papel dos parlamentos. Nós vemos isso
Por exemplo, em Espanha, quem tem, creio eu que não estou errado, o papel de antecipar as eleições é o próprio Presidente do Governo e não compete ao Rei de Espanha uma competência passível de veto, creio eu, de leis ou de dissolução do Parlamento, o que é positivo, porque ele não tem um caráter diretamente democrático, mas acaba por, no caso de um regime querer derivar para um maior equilíbrio de poderes, poder eventualmente ser prejudicial. Em relação agora à Espanha, e todas estas posições de princípio obviamente não invalidam o papel nuclear de Juan Carlos de Borbón, do atual rei Juan Carlos I, na transição democrática espanhola. E é óbvio que o atual rei de Espanha soube, sem dúvida alguma, ler a conjuntura internacional da época, soube ler os sinais sociais e políticos internos do seu país. Não podemos esquecer, creio eu também, que não sou especialista na matéria, mas que já havia uma movimentação social muito forte no final do franquismo e havia já um certo peso dos nacionalismos, sobretudo o nacionalismo catalão começava a ganhar algum peso político nesta altura, já havia os sindicatos, mesmo os ilegais, a ganhar algum peso político e havia sinais claros de abertura do regime que também permitiam estas movimentações. E apesar do general Francisco Franco ter deixado o regime atado e bem atado, o rei Juan Carlos teve a capacidade de, utilizando este nó que tinha sido deixado por Francisco Franco, teve a capacidade ou de contornar o nó, ou de tapar o nó, ou até de desatar este próprio nó, e isto enquanto em Portugal optámos por uma via revolucionária e por uma via um pouco mais tumultuosa, em Espanha, apesar de ter sido uma ditadura mais feroz do que a portuguesa e uma ditadura que aparentemente tinha sido deixada com um sistema constitucional mais consolidado, o que acontece é que, e sobretudo com as Forças Armadas como garante do regime, o que acontece é que efetivamente em Espanha se consegue um movimento um movimento muito interessante e muito cauteloso de transição democrática, com a questão das associações políticas e depois com o primeiro referendo, depois com a Constituição, com a transformação das primeiras eleições do primeiro Parlamento numa Assembleia Constituinte, mesmo sem isto creio que ter sido assumido logo previamente, e há gradualmente um processo que é sem dúvida exemplar, não obstante ter causado, por exemplo, muito mais mortes do que o processo revolucionário português, ao contrário do que se pensa. Há inclusivamente um livro que é La Transición Sangrenta, que saiu em 2010, em que entre a ação dos grupos de extrema-esquerda, dos separatistas bascos e da extrema-direita espanhola, há um processo muito mais sangrento que o processo português, enquanto em Portugal não passámos das mitificações do campo pequeno e daquela imagem da possibilidade, não se sabe se real, se virtual, de ter colocado os opositores à transição ou à revolução no campo pequeno. Em Espanha, efetivamente, havia todos os dias a morte de pessoas em atentados, ou semanalmente a morte de militares, a morte de militantes do Partido Comunista em atentados. Obviamente aqui, na minha opinião, o papel de Adolfo Soares é absolutamente incontornável, e Adolfo Soares é quem dá na prática, na minha opinião, o corpo ao manifesto, e isso vê-se no 23 de fevereiro de 81, em que entre ele e Guterres Mellado são quem fisicamente se opõe numa imagem que eu acho que é absolutamente marcante do contexto daquela gravação em direto, enquanto ainda os militares não tinham notado que a gravação continuava, que a transmissão continuava em direto, que se opõem fisicamente àqueles guardas civis que entram pelo Parlamento adentro. Eu acho que essa imagem é profundamente marcante e eu acho que ainda há muito por fazer a nível de justiça à figura de Adolfo Soares em Espanha. Há de facto, sobretudo pelo seu papel nas fases seguintes e pela sua demissão, algo polémico, e o seu aparente confronto. Agora há um livro um bocadinho populista sobre Pilar Urbano, creio eu, não é? Mas voltou-se a falar na comunicação social, mas obviamente sabemos que não é algo muito credível. Mas há aqui uma história ainda a fazer sobre Adolfo Soares que merece, provavelmente entre os governantes europeus, é das figuras mais marcantes, na minha opinião. Curiosamente, é o 23 de fevereiro que, como bem foi dito, legitima e, na minha opinião, dá a entrada à segunda fase do papel de Juan Carlos I. É o que o legitima no momento em que ele, pese a polémica que há em torno do seu eventual incentivo a um golpe, não daquela natureza, mas a uma mudança de governo, é determinante o seu papel ao dizer aos militares: voltem para os quartéis, porque aprovámos uma Constituição em referendo, eu sou um rei de uma monarquia constitucional, já não sou o que ele está ali a dizer, eu já não sou o rei de Franco,
já não sou o rei das velhas leis orgânicas, sou o rei da Constituição de 1978. E esse papel legitima e traz um longo ciclo de popularidade a Juan Carlos I, e o rei assume-se como defensor efetivo da democracia. E aqui entra na questão das autonomias e dos nacionalismos. A democracia é muito clara, a Constituição é clara, conforme dá um sistema democrático, também dá um sistema descentralizado territorialmente. E como tal, o rei não só assume que é rei de uma democracia, como assume que é rei de um sistema territorial descentralizado. E isto faz com que ele, apesar da abstenção do PNV, do Partido Nacionalista Basco, na Constituição, na aprovação da Constituição e no próprio referendo, isto faz com que o rei se assuma como um rei que tem uma imagem positiva junto aos nacionalismos moderados basco e catalão. A própria Convergência e União, durante anos, teve Jordi Pujol à cabeça, que, segundo o Garcia Abad, era um dos grandes amigos, ou era um amigo político de Juan Carlos, e tinha uma boa relação com ele, e enquanto Jordi Pujol esteve à frente da Convergência e União, apesar das suas posições atuais, não houve a deriva que há hoje em dia, no sentido de uma deriva mais independentista. E enquanto os movimentos mais radicais, como os movimentos do Herri Batasuna, ou os movimentos ligados à ETA e os movimentos da esquerda republicana da Catalunha, assumiram a sua ruptura não só com o rei, mas com o próprio Estado espanhol, com a Constituição de 78. Não nos podemos esquecer que a ETA provoca mais mortes em 80 e 81 do que em todo o período em que esteve na luta contra o franquismo. O seu primeiro atentado mortal é de 68. O franquismo acaba, podemos dizer, em 75, 76, e entre 80 e 80 e os primeiros anos da Constituição ela provoca mais morte do que nos anos da ditadura. Portanto, o que nós assistimos é que há uma ruptura dos movimentos radicais, não é com o rei de Espanha, é com o Estado espanhol democrático. Portanto, isto é mais do que evidente. Curiosamente, os nacionalismos moderados, nem tirando agora com a questão da Catalunha, nem nos seus pontos de maior tensão com o Estado espanhol, como o Plano Ibarretxe em 2003, entram numa ruptura com a chefia do Estado espanhol. E o que ele propõe é um Estado de livre associação, em que o governo espanhol mantém a política externa e a política de defesa, e a chefia de Estado permanece à imagem da Commonwealth nas mãos de Juan Carlos, ou isto está subjacente ao seu plano. A CIU, a Convergência e União, entra aqui na sua nova etapa de deriva mais soberanista, é que, quanto a mim, tem sido a maior surpresa, não só pela ruptura, mas aqui a questão não é a chefia de Estado, aqui a questão é o próprio Estado espanhol. E não sei se esta aliança com a esquerda republicana, que de eleição para eleição, desde 2010 se tem visto mais reforçada, não está a constituir um peso bastante elevado para a Convergência e União. De qualquer forma, aqui o que é importante é que a canalização da oposição dos nacionalismos, mesmo nesta vertente moderada, mas de maior radicalização, é sobretudo contra os governos de Espanha e não contra a chefia de Estado. E muitas vezes o que nós vimos foi o próprio rei de Espanha a tentar atenuar a tensão em determinados momentos entre os governos, sobretudo governos do PP, e nacionalismos moderados basco e catalão. Termino com a questão dos desafios, daquilo que eu entendo serem os desafios à monarquia espanhola. E, na minha opinião, como foi dito e muito bem, a monarquia espanhola está para ficar. Não só por estes consensos, como agora o que temos é a questão do sistema político, de agora nas europeias ter havido uma maior polarização do voto em vários partidos, a maior divisão de expressão, exatamente, do voto em vários partidos. Agora, a grande questão que se põe é, na minha opinião, tal como a unidade de Espanha e a Constituição estão para ficar por agora, sem grande lugar a dúvida, e a Constituição, no seu número 2, é clara em relação à unidade, portanto, penso que não há grandes margens de saída para esta questão dos referendos e tudo mais. A monarquia também está neste momento para ficar. Agora, o que nós não podemos esquecer é que Juan Carlos gozava de uma legitimidade das provas que superou. E agora o grande desafio é num contexto em que a democracia espanhola está muito mais madura do que estava, em que há crescentes exigências em função da crise, ver se a monarquia efetivamente veio para ficar e se conseguimos superar a questão do juancarlismo para a questão do ser efetivamente monárquicos e do sistema ser não juancarlista, mas sim monárquico. E este, na minha opinião, é o grande desafio. Em relação ao País Basco e à Catalunha, para terminar, aplica-se o mesmo princípio. Não bastará ao futuro Filipe VI falar catalão para convencer os catalães, isto já não é suficiente neste momento.
A questão é muito mais profunda e é sobretudo relacionada com a centralidade de Madrid e não propriamente com a chefia de Estado. E apesar da esquerda republicana estar a trazer a Convergência e União, sobretudo a Convergência Democrática da Catalunha, para um panorama mais radical, essencialmente o problema que se está a pôr é entre a centralidade de Madrid e os polos do País Basco, o polo do País Basco e o polo da Catalunha. E este é o grande desafio para a unidade do Estado, e o grande desafio é a própria unidade, mais do que da questão monárquica, que me parece que por agora, como a própria questão, a votação favorável do Partido Socialista, que me surpreendeu neste contexto também de grande luta interna, surpreendeu-me ter havido tanto unanimismo dos deputados do Partido Socialista, foi um sinal claramente positivo para o regime, para efeitos de análise interna do regime, em relação a esta votação. Muito obrigado. Filipe, obrigado pela tua interessante apresentação. Now we are going to leave the Spanish case for a while, but we will continue in a Southern European context. Emanuel Tsatsanis is going to talk about the Greek case and a bit of a contextualization of the transition from monarchy to republic in Greece. Yes, I'll try. Thank you. Well, first of all, thank you very much for inviting me here. I guess I'm perhaps the obvious choice here at Iskte because I'm one of two Greeks here at the university. And so perhaps I can bring some context to the discussion of monarchy in Southern Europe. However, I don't have as many interesting things to say about the case of Greece because the case of the Greek monarchy is really not that interesting in terms of its relationship, of its role in the democratization process in Greece. Well, I'll talk about a bit about the absence of the king during 1974, the year of the transition, but more or less I think that the Greek case is more or less an exceptional case. It's a very idiosyncratic case. It has many differences in relation to Spain. I know that Greece is much more an exotic case, perhaps in relation to Spain. You don't know much about the Greek case. Perhaps not many of you even knew that Greece used to be a monarchy. Well, it used to be a monarchy from 1833 till 1974, from the formation of the Greek state till 1974. So what I tend to do here is rather than talk about a process of transition, which in this case there was no pact to talk about, there was no really crucial central pivotal role of the king in the transition process. The king was completely absent, and he paid for that. I think is one of the elements why the referendum did not turn in his favor in 1974. So I'll try to give a brief outline of the Greek monarchy, of the history. Perhaps then I can answer your questions. Even though this is, I know much about this indirectly, as I'm a political scientist, so I know about the historical role of the Greek kings, especially in the 20th century, as they intervene in Greek politics, but it's not really my field of study. So I don't have any rich anecdotal stories to share with you or anything like that. So I'll try to answer the question of why we no longer have a monarchy in Greece. Is there a quick answer perhaps to this? I think the reason is that since the start, we could say that the monarchy in Greece lacked legitimacy. It failed throughout the 19th century and the 20th century to become the monarch, the king, failed to become a symbol of national unity, as it happened eventually in Spain, perhaps, and it has happened in the constitutional monarchies in Northern Europe. I think, though, that the failure to become a symbol of national unity had different reasons in the 19th century and different reasons in the 20th century. In the 19th century, when Greece was half the size that it's right now, because in the 20th century it doubled its size after the Balkan Wars, we had a king that was more or less perceived as a totally foreign body, externally opposed by the great powers of the time.
just to throughout the 20th century, from 1833 to 1913, Greece had two kings. The first one, King Otto of Bavaria, was more or less agreed upon by the great powers. It was a neutral choice. It was a choice that would not offend either the English side or the French side or the Russian side. More or less, the three great powers that guaranteed the existence of the Greek state. So, but this was a time of the Holy Alliance. So there had to be the question of the republic was really never contemplated in the 1830s. Even though the period from the revolution in 1821 until 1833, nominally Greece had then its first republic. It tried to impose a liberal constitution, a liberal republic, but the great powers decided that they would guarantee the independence of Greece only if we will accept a monarch. So the rule of King Otto, which lasted from 1833 to 1863, about 30 years, was pretty much a colonial style rule. He came from Bavaria, he never learned to speak Greek really, he brought all his advisors from Bavaria, and he excluded all the local elites from government during the 31st years. That led in 1943 to a resurrection, kind of a military coup from disgruntled former fighters of the War of Independence. And so the first constitution that was very liberal for the time was provided in Greece in 1843. But King Otto never gained the legitimacy that he was hoping for, but he never really tried either. And after he fell out of favor with the great powers after the Crimean War in the 1850s, it was decided by the great powers to be deposed, and then we have the end of the first dynasty, and the second dynasty came, which was a Danish dynasty, with King George starting his rule from 1863 to 1813. Now this was the longest living, I think it was the longest rule of any monarch in Greece, in Europe. I think it even surpassed the rule of Queen Victoria. It was about just over 50 years. And it was the only time, even though, again, even King George I, he was perceived as a foreign body. He never was seen as a symbol of national unity. He was Danish. He never learned to speak Greek. He was never perceived to be really Greek by the Greek population. His rule was probably the most uneventful, I mean that in a good way, the most stable 50-year period of the monarchy in Greece. And that was because even though the constitution, the new constitution of 1864, which remained unchanged until 1974, until 1974, Greece granted the king significant executive powers. He never chose to intervene as much domestic politics. He deferred to local elites, local politicians. It was the first time that in Greece we had something like a two-party system, even though nothing resembling 20th century party systems. Local elites completely taking over the government of the country. So there was a kind of modus vivendi between the monarchy and the local elites that created a kind of a stable system and allowed the rule without much trouble of King George for 50 years. But that all changed, came to an end after his death in 1913. Now we come to the second reason why I think that in Greece the monarchy failed to become that symbol of national unity. Unlike by the time we have the son of King George coming to power in 1913, now he was a fully Hellenized guy. He grew up in Greece. He spoke Greek. He was part of the Greek army. So he was perceived as so the reason of the lack of legitimacy of the 19th century was no longer there. But the problem is that a new pattern of intervention started with the ascension of Constantine I, and an intervention that led, well,
indirectly and directly to two major domestic conflicts in Greek politics, in which the monarchy took one side. So it was the period between the First World War until the fall of the monarchy. I think the reason why the Greek monarchy failed to gain legitimacy was because it was seen as very divisive. It was a very politicized monarchy. It used to perhaps even abuse its extensive constitutional powers. And I think in the post-war period especially, it was the reason why it eventually lost all legitimacy, and nobody hoped for the intervention of the king during the transition to democracy. But to give you an idea about how divisive the monarchy has been in the 20th century, from 1920 to 1974, there have been 6 referenda on the regime question. I think that's a record for any European country to hold 6 different referenda on the question of whether to have a republic or a monarchy. Two of them were actually free, relatively free and fair. The other 4 were more or less fraudulent referenda. But still, the question of the regime since 1915, since it was the first clash between the elected government of a new liberal politician called Venizelos and King Constantine I, more or less created the fault lines in the Greek political system for the next 50 to 60 years. So the division between republicans and monarchists that was created through the clash between Constantine and Venizelos created the political cleavages in Greece that lasted well beyond the post-war period. Now, one crucial, I say cleavage, and I mean that in the full sense that we talk about cleavages in political science, in the sense that we have a pure division in the electoral body that, in this case, it was a territorial cleavage. It had clear geographical reference points. One of the reasons for the clash between the monarchy and Venizelos and the new government was, as I said before, during the Balkan Wars, the size of Greece doubled. So we have an old Greece with its own modus vivendi with the monarchy, with more or less all the local elites tied around the palace in some way or another. And after the Balkan Wars, the population of Greece and the geographical size of Greece, doubles. Venizelos, the new prime minister, was from the new lands, from New Greece as it was called. So, to make a long story short, what we have essentially was a clash that reached its apogee, that reached its height during the creation of a dual government, one government in 1916 and 1917, existing in the city of Thessaloniki, headed by Venizelos, and another government headed by the king in Athens, which the whole situation was resolved only after the intervention of English and French troops. So, so you have the new parts of the country that developed a consciousness that was deeply anti-royalist, deeply republicanist, and you had the old parts of Greece, which was Peloponnese and parts of central Greece that became staunch royalists. Now, this kind of political conflict waxed and waned throughout the interwar period. We had the Second Republic during the interwar period, which was a second referendum in 1924, during which the king, King Constantine's son, was exiled for 11 years. We have a new referendum in 1935, a fraudulent one, after dictator Metaxas came to power and he brought back the monarchy. Then we have an interlude with the Second World War, and yet another referendum after the end of the Second World War in 1946 that restored the monarchy and then we have the second bitter conflict in Greek politics, which was the civil war that lasted from 1946 to 1949. Now, by this time, the third son of Constantine I, King Paul, came into power. He was one of the more divisive
monarchs in Greece. He took the side of the more conservative, more extremist, anti-communist, anti-leftist forces. And some say that especially the influence of his wife, Frederica, who was German-born, also perceived as a foreigner, was very crucial. And it started a period throughout the 1950s and 1960s of constant intervention of the monarchy in Greek politics. For example, in 1955, it was King Paul that decided, used more or less his constitutional powers in 1955, and decided to give the mandate to Konstantinos Karamanlis, then an unknown MP in the Conservative Party, to form a government. And by actually ignoring the two top figures in the Conservative Party, this was the first major intervention. But even then, Karamanlis, the new prime minister, who became very powerful, continually clashed with King Paul and his wife. In 1963, they had a very, very intense disagreement over the royal couple traveling to London, and the prime minister insisted that visit to London would be disastrous because of all the protests, because we still had political prisoners in their jails. So the royal couple decided to ignore the request by the prime minister, and that was when Prime Minister Karamanlis resigned and left for Paris. So the next year, King Paul died, and the last king of Greece was his son, his firstborn son, King Constantine II. Now, for some of the more moderate centrist politicians, he was seen initially as a hope for a more moderate palace, for a palace that would assume a more ceremonial position and would let domestic politics, let Greek politics take a form of the constitutional ceremonial monarchies that existed elsewhere in Europe. However, he became even more partisan than his father, and actually he had a major clash with Prime Minister Papandreou. He was, for the first time in 1963, as I should say, that Greece had a centrist government in power by George Papandreou, the grandfather of and father of two later prime ministers. So there was a major clash with King Constantine II over the selection of a defense minister in 1965. That was the last instance of blatant intervention by the palace. The king had his own privileges within the armed forces in Greece. He wanted always to pick and choose his own favorite people to take the position of the civilian rule of the army, and also to choose the major officers in the army. So he didn't want to lose that prerogative. And what happened is when Prime Minister Papandreou decided to replace his defense minister, because he would not, the defense minister of the government at the time had very close ties to the palace. So when the Prime Minister Papandreou decided to impose certain reforms to create more distance between the armed forces and the palace, the defense minister refused, even though he was part of the party, he refused to resign. Then Prime Minister Papandreou went to King Constantine and asked himself to be made the defense minister. But the king refused the request by the Prime Minister itself to become Minister of Defense, which was something totally unexpected. It was nominally within his constitutional rights, but it violated kind of an informal understanding they had about how to use his constitutional rights. So this created a 2-year period of instability, high instability, with governments forming and collapsing. And the king, what he tried to do then was try to co-opt certain MPs within the Center Union Party. So his meddling became even worse during that 2-year period. Eventually, we have the coup in April 1967, 1 month before the scheduled elections of May 1967.
it was all but certain that the Central Union would again win the election, but this time with a much larger majority. And so right-wing elements within the military tried to prevent this from happening. Now, there are some historical accounts about the role of the king in this process. The king was not happy about the coup by the colonels. First of all, because they were junior officers. He had very good relations with the generals, with the senior officers. There is some speculation by historians that he was planning his own coup during the period, but with the generals. But the colonels found out about this and performed the coup first. So initially he expressed his disappointment famously by looking sad in the picture he took with the colonels. I'm almost done. Thank you. A picture. His defense was that he did not approve of the coup by the colonels, and his proof. This is kind of a comical element of the whole story. Was that during the time that the new government by the colonels was swearing in, he was not looking happy. He said, like, you can see I'm not looking happy, so you can see I didn't disapprove of the new military government. However, many people from within his circle criticized him for not outright rejecting and criticizing the move by the colonels. As a response, a few months later, he performed a very, very failed counter-coup attempt that was very poorly organized. And immediately after, he left for exile, where he spent his life since. The transition to democracy happened in the absence of the king, completely. I think when the military dictatorship imploded in 1974, after the debacle in Cyprus, after the failed attempt to create a coup in Cyprus and unite Cyprus and Greece, the military dictatorship, we didn't have a pact and a pacted transition like in Spain. We didn't have a revolution in Greece. The military dictatorship simply imploded by the weight of its own mistakes. So everyone looked at Karamanlis once again, the prime minister that was very, very influential, that had clashed with Constantine's father in order to come back and bring back and oversee the transition to democracy and bring back stability. Not many people look to Constantine as that figure that could do this, as in the case of Spain. But to make things even worse, Constantine didn't even take the opportunity to come from London during the day of the transition in Athens in 1974, the day that Karamanlis arrived. He decided instead to stay in London and address the people in a series of TV addresses, which was also perceived to be the last mistake he made, to play a role in the transition process. So right now, I think that this is the outline, and this is the main reason why monarchy in Greece is really a historical phenomenon, and I think the matter is settled. Thank you very much, Emmanuel. Bem, tivemos 3 excelentes apresentações, na minha opinião, e temos ainda algum tempo, 15, 20 minutos para o debate, portanto, passaria a palavra para a audiência. Podem fazer as perguntas em português, em espanhol, em inglês, em grego, se souberem. Eu puc parlar català, si vol parlar català, una miqueta. La meva àrea era catalana, as pessoas que puc parlar una miqueta. Vou falar em português. Can you understand Portuguese? Yes, well, maybe not everything, but I understand about 50%. Well, slowly. I'll try. I have 3 questions. A primeira questão, e talvez começar por si, peço desculpa, começar aqui uma questão geográfica, é que registrei o apontamento que deu relativamente aos gastos da República de Monarquia. A imprensa normalmente trata de uma forma demagógica a questão dos gastos. Dizem que a República gasta mais que a Monarquia, ou que a Monarquia gasta mais que a República. Eu há tempo estava a ver o caso da Monarquia Espanhola e vi uma comparação que fizeram com Portugal. Eles é que não viram os orçamentos.
há coisas no Orçamento de Estado espanhol que têm a ver com o património do Estado e que não entram no Orçamento da Casa Real e, portanto, parece que a Casa Real espanhola gasta menos. Por outro lado, a Casa Presidencial italiana, onde o Presidente da República praticamente não tem poderes, mas tem um panache gigantesco, o mesmo panache da monarquia espanhola, da monarquia italiana. Os carabinieri, os grazieri, tudo aquilo, e não tem nada a ver. Tem a ver apenas com o Estado. Isto é um aspecto, do meu ponto de vista, e acho que não tem a ver nem com a República e a monarquia, tem a ver com a imagem do Estado. A segunda questão tem a ver com o Sr. Professor, relativamente ao Franco e à transição. Para mim há duas transições em Espanha. Há uma transição franquista, que vai de 47 a 75, se quisermos, e a outra que vai de 78, ou se quiserem, de 75 a 78, que é a transição democrática. Normalmente eu tenho a ideia de que o generalíssimo, o caudilho, o general, como se quiser, era um homem conservador, era um homem essencialmente conservador, era um homem que era afilhado do Afonso XIII, afilhado de casamento, não era falangista. O irmão dele, Dom Nicolás, queria criar um partido, como sabe, conservador, logo em 36, e o Serrano Sunha opôs-se a isso com o avanço. E é um homem que vai julgando. E em 43, a questão com os generais é uma questão que se põe, mas o general é quem manda, lacónico, galego, como é, lacónico, ele é quem manda. O encontro do Açor e a solução que houve para a monarquia espanhola, a ideia que eu tenho é que o generalíssimo, ele tem uma ideia para a Espanha, não é o general de Gaulle, une idée de la France, ele tem uma ideia para a monarquia espanhola, que é uma monarquia orgânica, não é uma monarquia democrática, é uma monarquia orgânica, que não é com o Conde de Barcelona, que se ofereceu como voluntário no Exército Nacionalista, que ele não o quis para preservar como príncipe, mas depois se opôs ao generalíssimo, depois do final da guerra. Ele vai gerir, e a própria ideia da sucessão, a lei da sucessão, que põe o príncipe só é herdeiro a partir dos 30 anos, é uma gestão do tempo. Vão morrer muitos dos apaniguados do Conde de Barcelona. Ele vai formar uma nova geração. A ideia que eu tenho, mesmo com os após do Carro Blanco e a precipitação e depois os após. É uma ideia que eu tenho, não sei se coaduna. É a ideia que eu tenho e acho que há um desígnio monárquico do Franco, do poder autoritário, com certeza, tudo atado e bem atado, como disse, atado e bem atado, mas é uma monarquia orgânica, não é monarquia, embora, numa conversa que é, penso que relatada pelo López Raló, o Franco, numa conversa com o príncipe, diz-lhe, Alteza, quando chegar à sua altura é tudo diferente. Portanto, quando eu dei o conselho, vai ser tudo diferente. Ele sabia que ia ser diferente. Está tudo bem atado, mas seria diferente. Bom, isso é uma questão que eu, assim, gostava só de notar, está a perceber? Porquê que o Papadopoulos e aquela geração de torneios mantiveram durante tanto tempo a monarquia? Porquê que levaram até 73, até o projeto de Constituição Republicana de 73, não estou em erro, levaram tantos anos? Porque, tanto quanto eu percebi, o rei Constantino só foi aprender ciência política para Londres. Ele não conhecia a ciência política. Quando dá o contragolpe em Salónica, permita-me a expressão, é um menino, enfant de lá. Só depois é que ele vai aprender alguma coisa, do ponto de vista da ciência política. Porquê que os coronéis mantiveram tanto tempo o regime monárquico eram os Oitáquis, não me lembro, se não me recordo, como regente. Porquê tanto tempo? Por influência estrangeira, porque convinha à América, porque convinha às potências. Porquê que mantiveram tanto tempo? Ou será que internamente havia alguma razão que levasse a ter um chefe de Estado de origem estrangeira? Porque a influência da Rainha Frederica, que eu me lembro de ser muitas vezes citada como má influência, para mim não chega. Eu olho para outras monarquias que vão buscar príncipes estrangeiros. A monarquia belga foi buscar príncipes estrangeiros noutra época. Na mesma época que a Grécia. O rei hanoveriano, inglês, Jorge, não falava inglês e por isso apareceu o gabinete. Para mim não chega como explicação. Porquê que levaram tanto tempo entre 69, se não tenho erro, e 73?
para... Porquê que mantiveram tanto tempo a monarquia? Muito obrigado. Talvez pudéssemos escolher mais uma ou duas perguntas. Então, juntando aqui duas ou três reflexões, eu não começava também por aqui. Eu não partilho a sua convicção republicana ou monárquica. Eu penso que a república ou a monarquia tem a ver também com tendências não só cronológicas, como tendências geográficas. E, nomeadamente, os exemplos em que pegou logo foi a Bélgica e o Mónaco, que são ambos Estados que não podem existir sem monarquia. O Mónaco em termos internacionais, não é? Pelos tratados estabelecidos, e a Bélgica, não sei como é que a Bélgica subsistiria uma semana sem monarquia. Aliás, na Bélgica costumávamos dizer sempre que era uma bandeira à dinastia, a Constituição é constituir a unidade da Bélgica. No dia em que tiver eleições na Bélgica, ou se separam os valões, ou se separam os flamengos. Portanto, penso que não há qualquer hipótese de subsistência da Bélgica sem monarquia. E há países em que, digamos, a República tem corrido sistematicamente mal, não é? Isto é o caso da Inglaterra, onde a experiência republicana foi uma experiência bastante atribulada, e a experiência espanhola, onde, num período difícil, que foi o sexênio revolucionário, a Primeira República corre com bastante dificuldade, e a Segunda República corre também, digamos, com tribulações significativas. Aliás, em relação à Primeira República, não deixa de ser curioso notar, em relação a esse período sexênio, que três dos Estados que foram mais falados, a Bélgica, a Grécia e a própria Espanha, no fundo, tiveram um enxerto monárquico. Não é? Aliás, disse que tinha sido imposta à Grécia. Eu penso que não havia outra solução, porque esses enxertos são feitos um no fim do período do ciclo constitucional restauracionista, o outro é feito no princípio do ciclo constitucional liberal, porque não havia outras soluções que não fosse solução monárquica. E a própria Espanha, no fundo, tem também uma introdução da Casa à Hosta, e, portanto, os três Estados viveram o mesmo processo. Porque é que a Grécia, no fundo, o sistema não funciona? Foi uma questão que foi colocada. Eu pensei realmente que o peso da primeira Casa Real grega, no fundo, foi bastante nefasto, não é? A Casa Saxónica, a Casa Bávara, não funcionou, e isso foi uma atribulação logo de base. Eu penso também que há aqui a Grécia, no fundo, é um Estado novo, quer dizer, a Grécia nunca existiu, não é? A Grécia antiga, que depois aparece, e a Grécia que os gregos dizem que se opõe, que tem os bárbaros ao norte, é um mito, não é? Portanto, a Grécia é um Estado. Portanto, esse enxerto de um novo Estado, não só de uma monarquia, penso também, no fundo, tem um peso significativo, no fundo, nesse processo. E só tinha aqui uma última questão, mas que é o problema que põe da legitimidade. Falou da legitimidade monárquica a propósito da Espanha. O que é a legitimidade monárquica? Os argumentos que eu para a legitimidade monárquica são elementos de legitimidade republicana. A monarquia tem os seus elementos de legitimidade próprios, não vive na legitimidade republicana, e a República não vive da legitimidade monárquica. Portanto, deixar-nos só essa questão. Vamos talvez agora fazer uma primeira ronda pelos nossos convidados, provavelmente seguir a mesma ordem inicial. E, portanto, não sei se o Frederico quer acrescentar algo, dialogar com os outros membros da mesa ou responder a algumas das Voy a responder, intentaré también comentar algunas cosas de la mesa. Yo creo que el régimen de Franco no tiene una transición sino que lo van construyendo según las relaciones internacionales van mandando. Por lo tanto, no es una transición. Es un pequeño matiz de lo que ha dicho. Luego, con respecto a los gastos de república y monarquía, lo que más hincapié se hace en España es que los gastos para una campaña presidencial, o sea, eso sería importante, efectivamente serían muy superiores, porque lo del patrimonio es cierto, pero es que el rey, vamos a contar la historia del patrimonio nacional rápidamente. Cuando se va el rey, la República
La Segunda República, que respeta la propiedad privada, dice, bueno, pero ¿de quiénes son los palacios reales? ¿Son del rey o de quién son? Y no estaba claro, y entonces no lo quieren expropiar y crean el patrimonio nacional. Entonces acaba la guerra, gana Franco y ahí está el patrimonio nacional. Y cuando llega Juan Carlos, claro, ¿qué hubiese ocurrido si reivindica el patrimonio nacional? Él prefiere ser rey que decir, ahora dice que los palacios son suyos. Es el único rey de Europa que no vive en el Palacio Real. Eso hay que reconocerlo, vive en un buen chalet. Y punto. Y no vive en el Palacio Real. Entonces, efectivamente, yo creo que el patrimonio nacional es del Estado, ya no es suyo, creo ya. O sea, por lo tanto, esos gastos son del Estado, no son propiamente de la monarquía. Muy bien. Y luego, con respecto a, también tomo la referencia que se ha hecho a la Primera República y en relación también con que el rey no puede disolver las Cortes. A mí me parece que los constituyentes españoles sabían mucha historia de España. Quiero decir, los del 78, sabían mucha historia de España. Y entonces dijeron, a ver, ¿qué problemas hemos tenido? Pues vamos a intentar darle la solución constitucional. ¿Y cuál es el problema de Amadeo de Saboya? De la Casa de Aosta. ¿Cuál es el problema de Amadeo de Saboya? Que podía disolver el Parlamento. Y Ruiz Zorrilla y Sagasta y a veces Serrano le obligaban a disolver el Parlamento porque el que disolvía el Parlamento ganaba las elecciones después. Pero es que ese es el problema de Alfonso XIII, que puede disolver el Parlamento. Y entonces dice, disolver el Parlamento crea inestabilidad a la monarquía. Luego esta Constitución no va a disolver el Parlamento, que crea problemas, es cierto. De acuerdo, pero que fue buscado, o sea, no ha sido que hemos querido dejar al rey sin esa competencia, sino que se pensó en la historia reciente de España y el rey dice, disolver el Parlamento desgasta al rey. Por lo tanto, ese desgaste no lo va a tener. Y entonces, por eso, la Constitución no le permite disolver el Parlamento, porque piensan que supone menos desgaste. Y vamos, eso era lo que yo quería decir de lo que se ha comentado. Bem, muito obrigado pelas questões. Em relação à Itália, efetivamente é o problema de todo o Estado italiano. Os deputados ganham 25 mil euros por mês. Não é? Portanto, 10 vezes mais ou 8 vezes mais do que ganham em Portugal. Portanto, exatamente. Portanto, concordo plenamente. O que eu estava a querer era contrariar, justamente porque tenho visto que há um discurso dominante maior em relação aos menos gastos das monarquias do que das repúblicas. Acha que o presidente italiano tem efetivamente mais poderes do que, por exemplo, o rei de Espanha, e isso viu-se agora na crise, da forma como o Berlusconi foi conduzido, de uma forma muito elegante para a sua saída, que num rei que, quanto a mim, num chefe de Estado que não tivesse uma legitimidade, mesmo que indireta, democrática, seria mais complicado de gerir. Penso que seria difícil, e era nisso que eu me referia, em relação à maleabilidade das repúblicas, seria um bocadinho complicado termos alguém que tem uma legitimidade constitucional, mas não democrática, diretamente ou indireta, não é? Conduzir à porta da saída, e isto poderia levar a uma situação um pouco tumultuosa a nível político interno. Não estou a ver a Rainha de Inglaterra a ter muita margem para conseguir conduzir o senhor, nos seus termos, o Tony Blair, atualmente o David Cameron, para uma porta de saída, mas felizmente os ingleses não são os italianos. Portanto, só em relação a esta questão. Depois, portanto, era isso que tinha a dizer em relação aos gastos da monarquia e da república. Depois, aqui em relação a uma série de questões sobre os exemplos que eu tomei. O Mónaco, efetivamente, deixaria de existir, mas porque está convencionado com a França que deixasse de existir. Portanto, em relação à Bélgica, eu, quanto a mim, o que mantém a Bélgica unida é mais a União Europeia do que propriamente o papel do rei Alberto. No entanto, tive do rei dos belgas, que já não é o rei Alberto atualmente, mas tive a oportunidade justamente de dizer que teve um papel positivo na questão da manutenção governamental e da possibilidade de um governo comum. Agora, a velha questão, o que eu coloco, e temos estudado bastante sobre identidades nacionais e nacionalismo, é, se duas comunidades não querem estar unidas, efetivamente, não há que haver paternalismos, na minha opinião. Não querem estar unidas dentro de uma lógica cosmopolita urbana, não numa saída à Jugoslávia ou à Bósnia, claro, mas se duas comunidades não querem estar unidas, eu encaro que elas possam não estar com a maior normalidade. Eu acho que tudo isto são construções, muitas destas coisas, como disse muito bem sobre a Grécia, são construções do século XIX, portanto,
muitas vezes as coisas, apesar de depois de haver aquele discurso... E a Bélgica também. Muitas vezes temos a tendência, a comunicação social assume aquele discurso primordialista do nacionalismo como se fosse uma coisa, como Portugal é uma nação dos Dom Afonso Henriques, por amor de Deus, não. Para mim, isto é um erro e basta ler 2 livros, ou sobre, mesmo das próprias perspectivas mais em voga modernistas ou mesmo primordialistas, e percebemos que não há propriamente nações desde o século XII. Em relação penso que era a situação da Bélgica, em relação à Segunda República Espanhola, o que correu mal na Segunda República Espanhola, à parte da instabilidade política, foi o golpismo que lhe pôs fim, na minha opinião, não é? Portanto, obviamente havia instabilidade, mas houve um golpe de Estado extra-sistema que lhe pôs fim, portanto não foi a própria República, obviamente foi instável, o sistema estava... curiosamente fez coisas que depois se repescaram em 78, as autonomias. O princípio das autonomias estava na Constituição de 31, não é? Sim. O princípio das autonomias. Num processo... Estado integral. Sim, o Estado integral, mas num processo particularmente ainda mais complexo do de 78 para fazer aprovar autonomias. O plebiscito, tudo aquilo tinha uma natureza, tanto que só a catalã é que foi plenamente assumida em normalidade, porque a Basca já foi na Guerra Civil, creio eu, já em 36. O País Vasco não chegou a ter. Não chegou a ter, e a Galiza ainda menos, que era um projeto só. Portanto, em relação seriam estes os comentários que eu tinha a fazer. Aqui acerca do último comentário que me fez, eu quando falava da questão da monarquia, era mais em termos genéricos da não dissolução do Parlamento, justamente por esta questão da legitimidade de um monarca, de um chefe de Estado não eleito direto ou indiretamente, poder dissolver um Parlamento eleito diretamente. Portanto, era mais em termos genéricos. Sim, pronto, era mais em relação a isso. Quanto à legitimidade das monarquias constitucionais e à legitimidade da monarquia espanhola, para mim, a grande legitimidade da monarquia espanhola é o referendo de 78. É o referendo, primeiro o referendo que permite, mas essencialmente o referendo de 78. E é uma legitimidade republicana, concordo plenamente. Porquê que é republicano? Porque estávamos a falar acerca da legitimidade, da questão de vermos a República, de vermos o sistema como algo legitimado popularmente. Creio que era a isso que se referia. A legitimidade monárquica não há. A vossa legitimidade monárquica advém da República. Não advém da República, advém da aprovação, advém essencialmente da democracia, da aprovação democrática da Constituição de 1978. Creio que é esse o aspecto. E daí a própria Constituição define uma monarquia, os espanhóis aprovam-na. Há mecanismos, creio que apesar de complexos, creio que há mecanismos que possibilitam inclusivamente a transformação do sistema espanhol numa república, eventualmente por um mecanismo de revisão constitucional, tanto que a Constituição é a Constituição de Espanha e não do Reino de Espanha. Portanto, acho que permanentemente o sistema avaliza essa monarquia enquanto parlamentarmente não viabilizar uma opção em sentido contrário. Portanto, também uma monarquia eletiva não seria novidade nenhuma. Não, sim, do Vaticano. Dos cositas y ya. Bueno, no, primero es. Con respecto a la reforma constitucional española es muy complicada, porque es 66%, se tienen que disolver las Cortes y las nuevas Cortes ratificar por 66% y luego referéndum. Por lo tanto, por eso pedir referéndum es inconstitucional, primero. Y segundo, hay una cuestión muy importante y que es habilidad, pero es cierto también, que legitima a la monarquía española, y es que, en primer lugar, no se presenta como partido realista, se presenta como la monarquía de todos los españoles, incluso de los que no la aceptan. Eso es positivo, mientras que los grupos republicanos actualmente en España se presentan como revanchistas y de parte, y eso les debilita extraordinariamente, porque no lo plantean como algo racional. Queremos la República para que cambie la tortilla, para entendernos. Entonces, claro, eso les limita muchísimo las posibilidades de éxito. Y ya no digo nada más. Yes, I just want to make sure first that I understood the questions correctly. So, your question is more or less why did the military dictatorship did not depose immediately the king, but did it later, so in 1973? Yes. Well, in 1973, of course, they did it because there was this attempted coup by the naval forces, by royalist elements within the naval force. So for the colonels, that was the last straw. So that's when they decided to formally depose the king. But I think the main reason, if I can isolate it, is that
they crave legitimacy. I mean, the colonels were supposedly acting on behalf of the conservative, nationally minded, as they call it, royalist camp. So what best way to gain legitimacy, which they did not enjoy in the general population? The dictatorship never really enjoyed mass support. They just controlled very effectively the army. By trying, and they tried again and again to bring the king to their side. But the king knew that this was not a very smart thing to do to join the colonels. So there was always a rift with them, but they did decide outright to cut their ties to the monarchy, to depose the king, for reasons of legitimacy, ultimately, I think. The second question, again, if I understood correctly, is why was it a problem in Greece that we had monarchs that were foreign-born, that were from outside of the country? Did I understand the question? Porque temos experiências, as tais experiências de que falámos, não é? De implantação de monarquias, de dinastias externas, não é? Portanto, why was it a problem? Grécia, a questão é mais profunda do que a mera questão. Well, it's a very good question. I think there are two things I could say about that. First is you have to remember the 19th century is a century for romantic nationalism, right? It's the awakening of national identities, of the ideology of nationalism. So origin, that nationality, for the first time, plays a very significant role. I think even in England, at some point, the royal family had to change to sever their German connections and change their names from Hanover to Windsor, right? So it was because of the power of nationalist ideas that the 19th century started to rise. The second reason why I think in Greece created more of a problem is because we have to remember Greece was a province of the Ottoman Empire for 4 centuries. There is no feudal tradition. There is all this idea of royal families intermarrying, going from place to place and exchanging land and things like that was foreign to Greeks. They had nothing like that. The feudal system was completely unknown to them. So you have a new state that was formed out of revolution, a nationalist revolution, and because they had to gain the approval of the foreign powers, they had something that they perceived was totally foreign to them. A monarch, the institution of monarchy to begin with, but also a monarch with no ties. To give you a counter example, the first governor in Greece that came before the monarchy in the late 1820s was the foreign minister of Russia, was Kapodistrias, the former foreign minister of Russia. But he was of Greek origin, and that's why he was invited. That was very important, that he was of Greek ancestry, he spoke Greek. So that was a very crucial element, even though he was a foreign official. Já estamos um pouco em cima da hora, mas tempo talvez para uma última questão. Se mais alguém quisesse fazer alguma intervenção. Eu não tenho Eduardo. uma questão, eu tenho um espanto. E o espanto não tem a ver com o que os políticos aqui disseram. Mas de facto, sempre que se ouve falar de republicanismo em Espanha, associamos sempre só aos autonomias. Os republicanos espanhóis, italianos, os republicanos bascos, e nunca associamos de facto ao resto da Espanha, Castela. Portanto, aqui é um peso importante de republicanos fora da periferia da Espanha, o País Basco e a Catalunha. Esta é a percepção que eu faço. E depois eu tenho uma outra questão. Eu já não me lembro bem como é que se passou em 75 e 76. Não sei qual foi o peso destas eleições republicanas, seja na periferia das Espanhas, como se chamava, País Basco, a Catalunha, seja no centro. Portanto, é uma questão que me faz alguma confusão, como se for isso. E também não se fala naquela pequena transição reformista
encabeçada por Carreira Blanca, que o pai saltou na altura, eu dei muitas palmas, aliás, e havia visas pelo serviço, que é, de facto, uma transição reformista tutelada pelo Opus Dei. E o Opus Dei irá ter um peso muito grande, mesmo no governo do Soares. Bem, vai retomar mais tarde o Aznar, eu penso que há algumas questões importantes que fazem que Espanha tenha um estudo, deste ponto de vista, se diferencie bastante do que sou em relação à Grécia, porque eu sou um montativo e gostei de ouvir, de facto, a Grécia é um Estado novo, é uma república nova, é uma monarquia nova. Portanto, são coisas diferentes. De facto, há uma transição, uma dita de transição que é tutelada pelos reformistas do Opus Dei, bastante diferente no caso português, onde os tecnocratas, João Salgueiro, Rogério Martins, que não é, de facto, tinha uma relação afastada da relação. Mas o que me faz mais confusão, de facto, esta associação histórica tem republicanismo e impeditismo, autonomia do País Basco, como faz também confusão sempre associar a movimentos de esquerda deste tendencioso autonomista. Toda a gente sabe qual é a origem do PNV. Claro. E eu costumo dizer, será de facto. E eu acho que em Portugal, tirando as pessoas que sabem, há um grande conhecimento do que se passa em Espanha. As pessoas que são em Espanha, eu lembro-me, eu vagamente oficio uma organização ibérica, coisa antiga, uma organização armada, sem armas, chamada Franca. Era de facto um bluff. De qualquer maneira, essa questão não se colocava ainda nos indivíduos. O que se colocava era a questão de facto da ideologia, a luta colonial, no Franco, na altura já originária. Portanto, um peso grande, portanto, the question was mainly about Spain, so probably I will give the word. Talvez pudesse o Filipe começar e o Frederico depois encerrava com uma última intervenção. Obrigado. Eu falei mais do País Basco e de Catalunha porque são os exemplos que eu conheço melhor da minha área e é a minha área de estudo, essencialmente. Posso lhe dar depois uma opinião pessoal sobre todo o estudo que fiz, que envolveu a transição e tudo o que tenho lido sobre o tema, e eu, na minha opinião, efetivamente, a partir do momento em que o Santiago Carrilho adota e coloca o Partido Comunista Espanhol na órbita da nova Constituição de 78 e que corrobora o processo de transição e se torna um aliado fático do Adolfo Suárez, eu creio que a partir daí, e tal como Filipe González, obviamente, mas creio que até a amizade política era maior entre Santiago Carrilho e Adolfo Suárez do que entre o Filipe González e Adolfo Suárez, porque há fenómenos narrados do papel do Partido Socialista como olhar um bocadinho para o lado em questão ao 23 de Fevereiro, em questão à admissão do Adolfo Suárez. E o que eu acho essencialmente é que a partir do momento em que estes dois principais partidos, que tinham de certa forma o legado republicano, assumem o sistema monárquico e assumem que é melhor não debater a questão da forma de Estado e apoiar a nova Constituição e que a prioridade é a democracia e só depois a questão república ou governo, que isto acaba por atenuar o peso do republicanismo no total de Espanha. Em relação às autonomias, concordo plenamente com o que me disse. O PNV tem uma matriz que nasce em 1903, com uma matriz racista, nacionalista étnica, que o Sabino Arana o que pretende é ver todos aqueles que não são bascos por raça fora do País Basco, ou é crítico com a vinda de migrantes do resto de Espanha para a industrialização do País Basco nesta altura, para a chamada margem esquerda da Ria de Bilbao, e ele é dos principais críticos, e só a partir de uns anos a seguir é que o PNV começa a moderar o seu discurso, porque vê que não consegue chegar a uma independência racial do País Basco, porque é o que se pretende.
inclusivamente há estudos do nacionalismo basco sobre a dimensão das orelhas que defendem que há 30 e não sei quantos % dos bascos étnicos que têm as orelhas numa configuração diferente dos espanhóis. Portanto, não há aqui nacionalismo de esquerda, sem dúvida alguma, não há aqui qualquer género há uma matriz racial Em relação à Catalunha, o que eu entendo é que efetivamente a esquerda republicana tem muito peso e é o principal partido durante a Segunda República, e que depois, com a transição, o Tarradellas era da esquerda republicana, não é? Depois o que a transição faz é que o Pacto pela Catalunha e depois a Convergência e União, o centro-direita assume, Jordi Pujol torna-se a figura dominante, mas do centro-direita, e sem dúvida alguma também na Catalunha, e incorpora-se à Constituição. Quanto ao Opus Dei, é verdade, mas havia figuras ligadas, creio que ao Opus Dei, dentro da UCD, dentro da AP também, da UCD não havia, dentro da AP, zero. Portanto, e o próprio Adolfo Soares conta todas essas forças, aprova a lei do divórcio, inclusivamente, e toma decisões claramente contrárias à matriz do Opus Dei. Creio que aquela linha que poderia ser seguida do Opus Dei, que era Lopes Rodó, creio, acaba por ser anulada por esta opção do rei em favor de Adolfo Soares e da caminhada da UCD, mas a minha informação é limitada a este respeito. Pero es que UCD se configura el franquismo tenía tres grandes fuerzas políticas. Los que podemos llamar los tecnócratas, que eran los del Opus Dei, principalmente, los demócratas cristianos, que eran del entorno de Castilla, Martín Artajo, de la Asociación Católica de Propagandistas, y el sector falangista o azul. El tema está en que la reforma política la hacen los reformistas azules y los demócratas cristianos, y se quedan fuera los tecnócratas del Opus Dei. Por eso los gobiernos de Suárez no tienen ni un solo miembro del Opus Dei, por eso he dicho cero tan contundentemente, porque es cero, o sea, se quedan fuera de ese juego. Y ya, y con respecto a... es que el problema está en que el republicanismo en España no se percibe como, para entendernos, en abril del 31. En abril del 31 la monarquía se percibe como el problema. Y ahora el CIS, no he traído la encuesta, dice, entre los problemas de España, solamente el 0,2% de los españoles piensa que la monarquía es un problema. No he dicho el 2, he dicho el 0,2%. Por lo tanto, y eso creo que es la suerte de la monarquía, queda fuera del debate político, porque no se percibe como un problema, es una situación. Y eso es positivo para la monarquía, porque en cuanto haya realistas, habrá antirrealistas y antimonárquicos. Entonces es una monarquía que no se sustenta en un partido monárquico. Yo creo que esa es su fortaleza, esa es mi opinión, que está fuera del debate político. Por eso no tiene corte, Juan Carlos. Al ser una monarquía de nuevo cuño, muchos errores del pasado es que sabían historia, y Alfonso XIII se quemó principalmente por tres cosas. Primero, porque tenía capacidad de disolver el Parlamento. Segundo, por la dictadura de Primo de Rivera. Y tercero, por la corte. Es decir, está rodeado de los grandes propietarios de España, el duque de Alba, etcétera, etcétera. Todo eso le desgastaba, porque no se veía como una monarquía, y todo eso actualmente esa monarquía no la tiene. Y por eso yo creo que hay que ir a los números. Y perdón, sí. Y es que ¿quién votó que no a la ley de abdicación? Que por otra parte daba igual, porque lo hicieron de manera simbólica. Y vamos a repasar qué es lo que hicieron en la transición. Izquierda Unida votó que no, en la transición votó que sí. Esquerra Republicana votó que no, en la transición votó que no, por lo tanto está igual. Y luego Geroa Bay y los de Amaiur, que se marcharon, pero también hubieran votado que no. O sea, quiero decir que... Y luego la abstención... El único cambio que ha habido es que Convergencia ha pasado de votar que sí a abstención. Pero esos son los dos corrimientos que ha habido. Izquierda Unida ha pasado a votar sí a no, y Convergencia de votar que sí a abstención. Y ya está, y esos son el porcentaje, esos 8 puntos de porcentaje. E sem esquerda republicana, a Convergência tinha votado que sim, provavelmente. Sem o problema catalão neste momento, a Convergência votaria que sim, provavelmente. É uma lógica nacional, um voto. Queria agradecer a vossa presença a todos e a vossa participação. Queria também agradecer a todos os presentes, poucos mas bons e resistentes, e pedia-vos que
se juntassem a mim num aplauso final hoje. Muito obrigado. Muito bem. Estupendo. Bueno, yo lo que me había anotado para decir, pero así ya te lo he dicho. Era ha sido de los muertos de totalmente de acuerdo, pero es que los que mataban en España para que no hubiera transición. Sí, de un lado y por otro. Estoy de acuerdo que la cifra, pero hay que decir. Sí, Que el tema está que